Oi, como é que vocês estão, meninos e meninas do sétimo ano? Vamos lá para mais uma aula de história. Eu sou o professor Sandro e vamos hoje estudar sobre a colonização portuguesa. Como é que os portugueses vieram para o lugar que hoje nós chamamos de Brasil? Então, vamos lá. Então, colonização. O que é? Lembrando a nossa aula anterior, colonização é tomar posse. E como é que os portugueses fizeram isso no Brasil? Primeiro vamos lembrar um pouquinho qual era a situação de outros países da Europa naquele momento. Além de Portugal, a Espanha, a Inglaterra, França, Holanda, como é que eles estavam, o que estava acontecendo na Europa? Vamos lembrar? Lembrem, estava acontecendo absolutismo, renascimento, mercantilismo, reforma religiosa. Tudo isso no mesmo momento histórico que estava ocorrendo o processo de vinda dos europeus para a América, para o novo mundo. Então, o que significa absolutismo? O poder todo era do rei, certo? E o renascimento? A importância, a valorização da arte e da ciência. Por isso que conseguiram construir grandes navios para viajar para a América, porque os navios tinham tecnologia, podiam navegar, sair e não se perder no mar, no oceano, certo? O mercantilismo, o comércio mundial era muito forte na época, então conseguir mais terras para trazer mais produtos e vender na Europa e levar para a Europa era muito importante. E, finalmente, a reforma religiosa, que era a transformação e a diminuição do poder da Igreja Católica. Então, os portugueses vieram colonizar o Brasil. Lembrando que os portugueses fizeram isso porque eram excelentes navegadores. Já estavam acostumados a navegar pelo litoral africano, aproveitando as correntes marítimas africanas e, sem dúvida, aproveitar as correntes marítimas para chegar até o Brasil. Eles também queriam evangelizar, catequizar os indígenas. Lembrem-se que os portugueses eram católicos e podemos dizer que, de uma certa maneira, eles ganharam as terras brasileiras do Papa. A gente vai explicar isso depois. E, é claro, também busca de riquezas, já que a gente está falando de um comércio mundial muito importante, tanto para mercadorias quanto acumular metais preciosos, o que a Espanha também fez ao vir para a América, certo? Então, lembrando que os portugueses já estavam acostumados a navegar, eles saíram lá de Portugal, estão vendo a setinha onde começa a seta ali? Saíram lá de Portugal, circularam a costa africana e finalmente chegaram às Índias. Isso antes de chegar no Brasil, certo? Vejam aqui um pouco o mapa um pouco reduzido, está lá na página 16. Então eles saem lá de Lisboa e chegam até as Índias. Ali é a cidade de Calicut, na Índia. E em 1500, quando os portugueses vêm para o Brasil, na viagem de Pedro Alves Cabral, eles saem de Lisboa, param em algumas ilhas ali na costa africana e finalmente chegam onde hoje a gente tem a cidade de Porto Seguro, lá na Bahia. Então, o primeiro lugar que os portugueses chegaram, dia 22 de abril de 1500, foi na cidade atualmente chamada de Porto Seguro, lá no litoral baiano. Depois, a mesma viagem, algumas caravelas voltaram para Portugal e outras seguiram e foram para Calicut, na Índia, novamente. Lembrem que o comércio na Índia era muito mais importante do que o comércio no Brasil naquele momento. Então, os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Muitas pessoas acreditavam que eles tinham errado o caminho e vindo para cá sem querer. É difícil acreditar nisso justamente porque eles já tinham assinado um tratado, estão vendo a marca do tratado ali? Eles tinham assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas antes, alguns anos antes da chegada deles aqui. Então eles desconfiavam que tinha alguma coisa. Eles achavam que era uma ilha. No começo, Cabral, quando chegou aqui, acreditou que fosse uma ilha. Algum tempo depois descobriram que não é uma ilha, que não era uma ilha, certo? Outra coisa importante: durante 30 anos os portugueses não deram bola para o novo território, que depois, muito tempo depois, iria se chamar Brasil. Dá para dizer que nesse comecinho o lugar era Pindorama, os indígenas chamavam de Pindorama, os portugueses chamavam de ilha.
mas durante 30 anos não deram bola para essa ilha, porque estavam mais interessados no comércio com as Índias, justamente para conseguir açúcar, conseguir pimenta, conseguir cravo, conseguir coisas que eram importantes para o comércio naquela época, tecidos. Então, num primeiro momento, os portugueses não deram bola para o Brasil. Como eu disse para vocês, eu coloquei ali colonização da terra de Santa Cruz porque no começo, os portugueses achavam que era uma ilha, chamaram de Ilha de Vera Cruz. Depois chamaram de Terra de Santa Cruz. Tinham outros apelidos no Brasil. Como eu disse para vocês, os indígenas chamavam de Pindorama. Os portugueses mesmos apelidaram de Terra Brasilis ou Terra Papagales. E por que Brasilis ou Brasil? Por conta dessa árvore aqui. Curiosidade, eu já plantei uma dessas, chama pau-brasil. O pau-brasil tinha a cor, o vermelho que era dentro dela, do caule dela, do tronco dela, era uma cor avermelhada que era usada para tingir tecidos na Europa. Então essa cor avermelhada lembrava brasa, por isso o Brasil. A partir de 1530, os portugueses começaram a colonizar a nova terra, no Novo Mundo, que era a terra de Santa Cruz. Então, nesse momento, eles começaram a prestar atenção nesse novo território. Por quê? Primeiro, tinham medo dos piratas e corsários. Os piratas e corsários eram ingleses e franceses. Os corsários eram piratas contratados pela Inglaterra para roubar mercadorias tanto dos espanhóis quanto dos portugueses. Então, roubar mercadorias e invadir as terras, certo? Outro motivo, o enfraquecimento do comércio na Índia. Outros países também começaram a comercializar, usar a rota dos portugueses, os ingleses, os franceses, os holandeses. Então, os portugueses resolveram olhar para o novo território de uma forma diferente. Até porque os indígenas, né, que nós também chamamos de ameríndios, podiam ajudar os portugueses por meio da troca. Trocava-se pau-brasil, que era um produto muito valioso na época, era só extrair, cortar a árvore, embarcar e mandar para Portugal. Os portugueses usaram trocas com os indígenas para fazer essa retirada do pau-brasil e depois levá-lo para a Europa. Então, esses foram os principais motivos do começo da colonização portuguesa na América. No começo da colonização, alguns indígenas ajudaram os portugueses. Mas não podemos esquecer que já existiam conflitos entre indígenas antes dos portugueses chegarem, e depois da chegada dos portugueses, nem todos os ameríndios gostavam dos europeus. Então, aconteceram conflitos. Por exemplo, os tupiniquins ajudaram os portugueses. Os tupinambás não gostavam dos portugueses. Então, conflitos existiram tanto antes quanto depois. E à medida que os portugueses começaram a aumentar o comércio, os indígenas passaram a não demonstrar muito interesse em trabalhar para os portugueses. A relação com os indígenas foi se desgastando, foi ficando ruim. Por que será? Primeiro, os indígenas não entendiam a ideia de guardar riquezas. Aquilo que para nós hoje é muito comum, guardar dinheiro para, por exemplo, no fim do ano fazer uma viagem nas férias, ou comprar alguma coisa que você deseja, dar o presente para alguém, não fazia parte da mentalidade indígena. Eles não acumulavam coisas. Então eles não entendiam por que eles tinham que produzir a mais para os portugueses venderem para alguém que eles nem conheciam. Então essa era uma dificuldade, convencer os indígenas a trabalhar mais para uma coisa que eles não queriam no futuro. Porque tudo que eles tinham estava ali na frente deles. É claro que eles plantavam, colhiam, pescavam, caçavam, mas eles não precisavam de acumular riquezas. Então era difícil convencer os indígenas a trabalhar mais. Primeira questão importante. Segunda, os nativos, os ameríndios, né, os indígenas, perderam interesse nas trocas com os portugueses. Os martelos, os espelhos, os machados, que eram objeto de troca por pau-brasil, não
não atraiu mais o interesse dos indígenas. Então os portugueses não sabiam o que fazer para convencê-los a trabalhar a mais. Terceiro, os conflitos entre os indígenas foi estimulado pelos portugueses. Significa que, para os portugueses, uma estratégia era fazer com que os próprios grupos indígenas entrassem em conflito entre si para enfraquecê-los. Lembrem-se que não havia um país, não havia organização quando os portugueses chegaram aqui. Então os indígenas não tinham um controle total do território. Era diferente, por exemplo, do que foi para os espanhóis enfrentar os incas e os astecas. Aqui, os grupos indígenas não eram organizados para formar uma defesa contra os portugueses. Então, foi muito mais fácil o domínio, até porque também utilizaram armamento, também trouxeram doenças para cá, o que enfraqueceu os indígenas. Muitos indígenas fugiram para o interior do Brasil. Lembrem que a maioria ficava ali no território do litoral. Quando a chegada dos portugueses começou, quando a exploração dos portugueses aumentou, eles foram para o interior. E, finalmente, também houve escravização dos indígenas. Antes da chegada dos negros aqui para trabalhar no Brasil, os indígenas se recusavam, então uma das estratégias dos portugueses foi escravizar os indígenas. Então, como aconteceu a organização colonial portuguesa? Ela aconteceu da seguinte maneira: primeiro, foram fundadas feitorias no Brasil. O que são feitorias? Feitorias são lugares para estabelecer o comércio do pau-brasil. Eram algumas feitorias ao longo do litoral brasileiro. Essas feitorias recebiam o pau-brasil e depois mandavam para a Europa. Em 1532, quando do início da colonização no Brasil, foi fundada a Vila de São Vicente, que hoje é litoral de São Paulo, perto da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, que tem um porto muito importante, Santos. São Vicente fica ao lado. Então, esse lugar a gente pode chamar de lugar mais antigo do nosso país. Em 1534, foram organizadas capitanias hereditárias, que eram terras doadas para algumas pessoas pelo rei de Portugal. Essas pessoas eram chamadas de donatários, e esses donatários tinham que cuidar desse território. Isso não deu muito certo, só duas foram consideradas capitanias que se desenvolveram, mas foi uma estratégia utilizada para controlar principalmente a invasão do território brasileiro. E depois, em 1548, uma outra estratégia de organização foi a criação do governo geral no Brasil. Criação de um lugar centralizado, que foi lá em Salvador, na Bahia, para que um representante do rei governasse o novo território, a nova colônia. Então, falando da organização colonial portuguesa, as duas capitanias aqui, a divisão das capitanias, certo? Que eram terras doadas pelo rei para um donatário. Ele dividia essa terra em sesmarias e podia repassar para quem ele quisesse. Mas esse donatário tinha que responder direto ao rei. O problema eram territórios muito grandes e só duas capitanias. São Vicente, em São Paulo, onde hoje é São Paulo, né? E a capitania de Pernambuco é que deram certo. As outras capitanias não conseguiram se desenvolver. E isso foi um problema muito delicado para Portugal. Por isso que tiveram que se estabelecer aí governo geral no Brasil. Um governo mais centralizado para melhorar as condições da colônia e, claro, sem dúvida, melhorar a sua organização. Muito bem, vamos às atividades. Vamos aprofundar os nossos estudos, refletir um pouco sobre o processo de colonização que ocorreu onde hoje é o nosso país. Lembrando que naquele momento histórico era chamado de Terra de Santa Cruz. Todo o processo de colonização, de divisão do território, de organização do trabalho, de contato com os indígenas, foi muito importante para a consolidação do que hoje nós chamamos de Brasil.